Fala pessoal, eu sou Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade. Hoje é dia de mais um Top 5, um tema assim que eu adoro, muito legal. Na verdade eu poderia fazer um Top 200, Top 500, Top 1000, porque eu vou falar sobre os grandes discos ao vivo da história do rock. Assim, eu particularmente adoro disco ao vivo. Eu tenho a teoria que cada turnê de uma banda legal deveria render disco ao vivo. Tem gente que não gosta porque repete música, eu acho que não. Quem gostar compra, quem não gostar não compra, mas não reclama. E eu gosto assim do ao vivo porque, tudo bem, quando eles gravam um disco eles corrigem muita coisa em estúdio, né, as imperfeições, mas de certa maneira, assim, o rock para mim é rock de verdade em cima do palco, né, na grande arena, no auditório, no estádio, que é quando assim acontecem as imperfeições, o cara erra a letra, ao mesmo tempo a plateia grita, o solo de guitarra, às vezes o cara se engana lá em alguma coisa, não fica tão perfeito, mas eu acho que o rock é mais rock assim do que na solidão fria dos estúdios, né? E o rock assim tem milhares de discos ao vivo, vários entraram para a história, assim, eu poderia citar vários, é que é top 5, só tem 5, né? Mas assim, antes eu posso falar tipo Frampton Comes Alive, do Peter Frampton, Live After Death, do Iron Maiden, o Stage, do David Bowie, o Live at the Star Club, que é do Jerry Lee Lewis, ele gravou, se não me engano, em 1956, foi assim, gravar na Alemanha, inclusive, foi o primeiro disco ao vivo do rock, esse, tem o The Song Remains the Same, do Led Zeppelin, enfim. Você já deve estar pensando, pô, você deixou o Songs Remain the Same fora do Top 5? Deixei, mas eu estou citando aqui e agora a gente vai começar o nosso Top 5, os melhores discos ao vivo da história do rock. 5. Made in Japan, Deep Purple. Eu acho que talvez o primeiro disco ao vivo da história do heavy metal. Foram 3 noites memoráveis no Japão, shows em Tóquio, em Osaka. Eles lançaram um disco, um maior sucesso. Hoje todo mundo que gosta de rock quer escutar esse disco. A versão de Highway Star é algo assim de... Bom, até falar algum palavrão aqui, não vou falar nada não, ouça, o link está aqui embaixo. Made in Japan, grande disco, um disco assim que o Deep Purple é reconhecido como uma grande banda ao vivo. Recentemente saiu uma versão, essas versões que eles lançam com caixa bonita, tudo que tem, todos os shows na íntegra, os 3 shows completos. O repertório é o mesmo, mas tem algumas variações. Para você que é fã, é legal conhecer bastante esse disco. 4. The Royal Albert Hall Concerts, do Bob Dylan. O show que ele fez em 1966, só foi lançado oficialmente em 1998. Antes rolavam várias gravações piratas, bootlegs, mas essa gravação oficial, o som maravilhoso. É curioso, porque no título Royal Albert Hall, que é a famosa casa de shows em Londres, está entre aspas, porque durante anos esse show foi comercializado em cópias piratas como se fosse o show do Royal Albert Hall, mas na verdade esse show aconteceu em Manchester, no Free Trade Hall, mas acabou entrando para a história como um show em Londres, quando na verdade não é. E é legal porque era a época que o Bob Dylan estava abandonando o violão, aquela coisa mais acústica, para um rock mais pegado, mais sujo. E os fãs não se conformavam com isso, muitos iam embora no meio do show. E é legal que antes da última música, Like a Rolling Stone, aliás, vejam bem, Like a Rolling Stone não é uma música, Like a Rolling Stone é um estado de espírito. Antes dessa música tem um cara, você ouve perfeitamente na gravação, que ele grita, Judas! Aí o Bob Dylan responde, né? You are a liar, você é um mentiroso. Aí ele vira pra banda e fala, toquem alto. E é uma versão assim, foda, maravilhosa, talvez a melhor versão de Like a Rolling Stone que eu já ouvi, junto com a do Unplugged da MTV dos anos 90, que eu gosto muito. Enfim, é um disco assim, muito bom, a primeira parte é acústico, CD1, CD2 elétrico, e além de ser muito bom, poucos shows são mais históricos do que esse. 3. A Live, do Kiss. Assim, você acha que um disco ao vivo é capaz de passar toda a emoção, todo aquele calor que acontece no show pro ouvinte? Eu acho muito difícil, mas eu arrisco dizer que a Live do Kiss foi o que chegou mais perto. Acho que você sente até o calor lá das explosões que tem, né? Porque o show do Kiss é considerado o maior circo do rock and roll da Terra. E mesmo assim, no LP, assim, o que é legal desse disco é que a banda só tinha 2 anos em atividade, era uma banda ainda crua, e pra mim esse é o trunfo do disco, assim.
Não é que nem hoje, esses shows do Kiss, assim, com muita firula. Na verdade, nesse você vê que os caras estavam afim mesmo. E é isso, né? Não foi à toa que se transformou num dos álbuns mais importantes da história do rock, não só ao vivo, mas de um modo geral. 2. At Fillmore East, The Allman Brothers Band, disco de 1971. O disco, assim, é uma grande jam session. O Duane e o Greg Allman arrebentando no palco. Como arrebentam? Quer dizer, não arrebentam mais porque eles dizem que a banda acabou, né? Mas assim, o show, eu já tive a oportunidade de ver essa última turnê deles, assim, show maravilhoso, um orgasmo sonoro. E imagina em 71, né, quando os caras estavam no auge e tudo. E é por isso assim que esse disco, para mim, é dos mais importantes, é um dos que eu mais gosto de escutar. Também existe uma caixa que saiu há uns 2 anos com várias músicas a mais. Aliás, esse disco ele meio que é relançado de 3 em 3 anos com uma versão definitiva, né? Agora sim. Aí eles sempre desencavam lá alguma música da temporada e falam, olha, tem 3 músicas inéditas. Aí o fã vai lá, compra de novo, baixa. Mas é um disco que eu gosto muito. Se você não conhece direito, ouça só uma música desse disco, Whipping Post. Inclusive está no link aqui embaixo. Número 1. Grande vencedor desse Top 5, Live at Leeds. Para mim e para muitos, o melhor disco ao vivo da história do rock, do The Who. Na época eles tinham acabado de lançar o Tommy, a ópera rock, então eles cantam inteiro nesse show que virou disco. Foi na Universidade de Leeds. Assim, é impressionante. Se você tiver com fone bom de ouvido, você coloca isso, coloca bem alto, você vai se sentir lá. Inclusive, para mim, eu acho que disco ao vivo de rock deveria ser separado entre antes de Live at Leeds e depois de Live at Leeds, porque esse é um disco muito especial, é uma referência para qualquer banda de rock que vai gravar um disco. E quando ele saiu originalmente, ele só tinha 6 músicas, né, por causa da limitação do tempo do vinil. E recentemente saiu a tal edição definitiva. Nesse caso acho que foi definitiva mesmo, porque eles colocaram o show inteiro, então você pode ouvir o Tommy inteiro, diversos clássicos. A versão de Magic Buzz assim, é de se ajoelhar e agradecer aos céus por essa gravação existir. Enfim, é um disco bom, a capa, aquela capa que também ficou clássica, que você tá vendo aqui atrás, ela um papel meio pardo, como se fosse um carimbo The Who em Leeds. Enfim, pra mim é o grande disco ao vivo do rock, o melhor que eu já ouvi. Bom, pessoal, esse foi o Top 5, os melhores discos ao vivo do rock. Eu queria que você deixasse no teu comentário qual é o seu Top 5, se você concorda com algum disco, se você substituiria algum. Não gostei da Allman Brothers Band, prefiro o Live After Death do Iron Maiden. Enfim, deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal e amanhã a gente está de volta com mais um vídeo. Tchau!